Fala, família de Jesus! Hoje eu tenho uma mensagem da parte de Deus, tá, para você. Só que antes de nós iniciarmos a mensagem, né, o vídeo de hoje, vamos fazer o que uma pessoa inteligente faz, né? Que é orar, tá? Toda pessoa inteligente faz é orar. Então vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu o poder, teu reino, e tu é a glória para todos sempre. Amém. E a mensagem, né, que o Senhor nos deu no dia de hoje, né, ela se encontra lá no Evangelho de Mateus, tá? Conforme escreveu Mateus, capítulo 5 e versículo 1, tá? Que é um texto muito conhecido, né? Que muitas pessoas conhecem. Que diz assim, ó. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, aproximou-se dele aos seus discípulos. Bom, essa mensagem aqui, né? Todo mundo sabe que aqui é o Sermão do Monte, né? O Sermão da Montanha, que aqui é Jesus, depois que ele iniciou o ministério dele, deu início aos ensinamentos, aos discípulos, né? Isso daqui depois que ele foi batizado, né? Passou pela tentação, ainda batizado pelo Espírito Santo nas águas, ainda depois que ele chamou os primeiros discípulos, né? Que foi Pedro, André, que Simão Pedro, que estavam lá na pesca, né? Que Jesus começou ali já a montar o ministério dele, né? A ensinar. Chamou e o primeiro ensinamento foi esse, no Sermão da Montanha, né? No Beúte, no Sermão do Monte, né? Porque Jesus orava muito no monte, né? E a gente sabe que ele chamava os discípulos dele para orar no monte igual a ele, né? Nós como cristãos temos sempre ir ao monte orar. Muitas pessoas não vão à igreja, crente, mas se Jesus fazia isso, mas eu não gosto de orar, os discípulos não gostava de orar, mas ia, dormia, mas Jesus chamava, ele ia. Às vezes Jesus está chamando, falando a gente não vai. Não ora em casa, só ora na igreja, quando o pastor pede para orar, ou quando vê uma televisão, alguma coisa dando oração, aí a pessoa ora, não. A rotina de um cristão é orar. Não só orar, né, mas ler a Bíblia, ensinar, porque Jesus ele estava aqui, né, no Sermão da Montanha, ele ensinando os discípulos a palavra de Deus, o ensinamento que eles tinham que passar para aquele povo que estava lá embaixo, porque os discípulos estavam em cima, né? E Jesus lá de cima estava vendo aquela multidão lá embaixo, querendo aprender de Jesus. Jesus, como sabia que aquela multidão não ia conseguir subir, que até os discípulos era difícil subir na montanha, lá no monte. Então ele lá de cima, ele falava bem alto para aquelas pessoas que estavam longe ouvir a palavra de Deus também, os ensinamentos de Jesus Cristo, né? As coisas certas que tem que fazer aqui na terra, né? Então ele se aproximou dos discípulos, ficou bem perto, né? Que os discípulos estavam lá em cima, sentado. Aí Jesus sentou, né, se aproximou lá dos discípulos, lá em cima, e começou a falar. A gente perto tem que falar baixo, né? Mas ele estava falando alto, para dar aquele eco lá da montanha, um monte de aquelas pessoas lá embaixo ouvir. Aquela multidão que estava com sede de justiça, né? Querendo sede da palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus, escutar também. Então, igual quando eu faço os vídeos aqui no YouTube, é para que a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, seja o mais longe possível, né? Que chegue no ouvido daquelas pessoas que precisam, mais precisam, igual aquela multidão que estava lá embaixo, estava querendo aprender. Então Jesus, ele ali poderia ensinar baixo, ele podia descer, né, para ensinar lá, descer do monte. Não, agora eu já ensinei para os discípulos, agora eu vou ensinar para aquela multidão, aquele povo. Não, ele lá em cima mesmo, assentado, que às vezes ele falava em pé, entendeu? Mas nós, como reverência ao Senhor, quando está lendo a palavra de Deus, a gente fica em pé, depois a gente senta. Porque é reverência
ao Senhor Jesus Cristo. Eu creio que era o que aquelas pessoas faziam, né? Ficava todo mundo em pé, depois sentava, entendeu? É o que o próprio Jesus depois ele assentou-se ao lado dos discípulos, né? Eu creio que tinha uma roda assim, igual era Jesus quando era pequeno, né? Ele pequenininho ensinando lá os mestres, os, o- os doutores, né, da lei, ele já pequenininho, já se destacando, ensinando, né, que ele tinha todo o conhecimento, né, cada vez que ele crescia ele aprendia mais ainda, Deus se capacitava, Deus estava, né, usava ele tremendamente, porque era o Filho de Deus, né, era Deus em forma de homem, então ele já sabia que Deus passou tudo para ele que ele tinha que fazer, falar aqui na terra, então ele já começou desde pequenininho. E Deus, Jesus está passando isso daí, a gente mesmo não sabendo muita coisa, mas o que a gente pode, né, a gente sabe, a gente tem que ensinar as pessoas, né, que muitas pessoas não sabem o pouquinho que a gente sabe. Né, muitas pessoas querendo, não conhecem a palavra de Deus, igual muitos países aí, entendeu? Não conhece, a palavra de Deus é proibida. Mas graças a Deus tem internet, que ela vai mais longe. Naquela época não tinha. Então Jesus, ele para as pessoas falar dele, ele tinha que ir fazendo milagre, ele tinha que ensinar a palavra de Deus, falando, juntando aquela multidão, aqueles povos, igual os ensinamentos, que aquelas pessoas lá, quando Jesus era pequenininho, as pessoas ficavam admiradas, né, que Jesus pequenininho ensinava tudo. As pessoas iam comentando, aí espalhava. Entendeu? Igual notícia ruim, né? Não se espalha aí, mas graças a Deus ali era notícia boa. Aí as pessoas gostavam. Jesus tinha que fazer um milagre. O próprio Jesus falou, vocês só crê, né, pelo que eu faço. Né? Só fazendo para acreditar. Entendeu? Porque conhecer Jesus pelo milagre, mas nós conhecemos ele pelo que ele é, né? Entendeu? E aquele povo também que aprendia e ensinava, aquela multidão que estava lá embaixo aprendendo. Ela falava de Jesus para aquela cidade. Muitas pessoas conheciam Jesus só de ouvir falar. Igual o próprio Jó, conhecia Deus só de ouvir falar. Mas depois que ele passou por tudo, ele agora meus olhos contemplam. Agora vê. Meio igual o próprio Tomé. Andou tantos anos, discípulo de Jesus, seguidor de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele teve que tocar, ver as mãos furadas, né? O homem das mãos furadas, para crer. Jesus falou, homem de pouca fé. Mesma coisa quando os discípulos estavam naquele barco lá que parecia que ia virar, mas não virou. Os pessoal com medo. Ei, Jesus, Jesus. Acordaram até Jesus com medo. Mas Jesus controlando o mar. Né? Ele controla a tempestade. Né? Ele é o dono de tudo, controla tudo. Aí ele, homem de poucas fé. Porque ele tinha acabado de falar, pregar, ensinar sobre a fé, falar. E os discípulos ficaram com pouca fé, com medo. Nós temos que ter muita fé. Crer no Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Crer nele. Que ele vive, que ele não desampara nenhum. Nenhum justo ele desampara. Aí aqueles discípulos, né, que andavam com Jesus lá no barco lá, ficaram, quem é esse, né? Eles pareciam que não conhecia. Porque muita gente diz que conhece, né? Que conhece a pessoa e não conhece. E os discípulos pareciam que conhecia. Andava com Jesus, conversava com Jesus, ia onde Jesus ia, via os milagres, admirava e mesmo assim duvidaram. Às vezes a gente duvida, né, da nossa promessa, do nosso milagre, mas não duvide. Tenha fé que tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Já deu certo, né? Outras pessoas falam, né? Já tendo fé, né? Aqueles homens da fé, eles teve fé, né? O pai Abraão, né? Era o pai da fé porque ele tinha fé nas coisas, ele acreditava que as coisas iam dar certo e acontecer. O que nós temos que ter muita fé, não é pouca fé não. A palavra do Senhor fala, até que se a gente tiver um grão de mostarda, né? A gente tiver fé com um grão de mostarda, a gente move a montanha. Então tenha fé nas coisas, que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Se você está doente, você vai ser curado. Né? Se você tá com problema, Deus vai consertar, porque a palavra do Senhor fala, o justo passa por muitas aflições, muitos problemas, mas Deus nos livra de coisas piores, vai melhorar.
Às vezes a tempestade, né, é só para testar a tua fé, não é para morte. Era igual aquela tempestade quando veio lá naquele barco lá com os discípulos. E aí para testar a fé dele, eles estavam fracos na fé. Jesus tinha que ainda continuar falando de mais fé, dar mais força para eles, mais fé. Viu que eles não crê no poder de Jesus. Não tinha certeza se Jesus de Nazaré era o Nazareno mesmo. Mas Jesus, a palavra do Senhor fala que é o mesmo hoje, mesmo é mesmo eternamente, né? Sempre. Então, ele não muda. Aquele que era, que é e que adivinha. É o Senhor Jesus Cristo. É o mesmo. E ele aqui estava ensinando para aqueles discípulos. Entendeu? Tipo assim, ir de fazer discípulo. Entendeu? Ensinar. Nós, para poder ensinar, temos que aprender. E os discípulos ali, para eles poderem ensinar as pessoas, ele tinha que aprender. Muita gente já quer ensinar. Ah, mãe, mas você não falou que nós temos que ensinar mesmo um pouquinho? Mas para isso nós temos que ir para a escola bíblica, nós temos que ler a Bíblia, pedir o Espírito Santo para nos guiar, nos dar entendimento. Que a gente, sem orar, a gente tem que orar. Muita gente lê a Bíblia sem orar, lê por ler, não. A palavra do Senhor fala que não é ler, é meditar na palavra dele. E se puder, de dia e de noite. Que é o nosso livro de guia, o nosso livro de força, né? Que ajuda a gente a viver cada dia, matar um leão por dia, né? A levar a nossa cruz todo dia. Então nós temos que ler. O crente que não lê a Bíblia não é crente. Que só lê dia de domingo, quando vai para a igreja, dia de quarta-feira, lá na igreja. Não, temos que ler em casa. Então a gente tem tempo para tudo, mas menos para orar, para ler a Bíblia, não. Jesus sempre tirava um tempo com os discípulos para orar, falar a palavra de Deus, ensinar. É o que nós temos que fazer. Antes de ensinarmos, aprender, tem conhecimento, aí passa. Aí sim, se tiver um pouquinho, saber um pouquinho, passa. Mas como é que você vai falar, ensinar, evangelizar se você não sabe nada? Então, a gente tem que saber, porque chega alguém vai querer debater, falar alguma coisa, e você vai ficar perdido, sem saber a palavra, sem saber versículo da Bíblia. Tem gente que não sabe 3 versículos da Bíblia, cristão é esse. Então, a gente, para decorar os versículos da Bíblia, a gente tem que ler, meditar na palavra de Deus. Diariamente. Não é um dia ou outro, não, quando der, depois que eu fazer tudo, não. É em primeiro lugar, porque a palavra do Senhor fala: buscar o reino de Deus sobre todas as coisas, e o mais será acrescentado a vocês, que somos nós. Então temos que fazer o que os discípulos faziam, né? O que a multidão, as pessoas fazia, que era ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor vem o quê? A fé vem de ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Que ajuda você a crescer mais, corajar mais, ter mais conhecimento, viver mais espiritualmente. É só lendo a palavra de Deus. Só meditando na palavra de Deus. O que vai te dar vitória não é as coisas que você vê aí na internet, não. É a palavra de Deus. Aqui vai te ensinar a como você ter a vida eterna, a você viver bem aqui na terra. Tá? Aqui não é prosperar, mas é viver aqui sem falta de nada. Ainda mais se você tem Jesus Cristo. Aí que você não tem falta de nada. Porque a palavra do Senhor fala no Salmos 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, se você tem o pastor de todos, né? O sumo pastor, o sumo pai, que é Jesus Cristo, você não tem falta de nada, que ele supre tudo, né? Aquelas pessoas no mundo, eles sentem o buraco, sabem que está faltando alguma coisa na vida dele porque eles não têm Jesus. Agora nós que estamos Jesus, a gente não tem falta de nada. É só continuar na estrada, é só continuar nas coisas certas, tá? Que vai ter vitória, em nome de Jesus. Bom, essa foi a mensagem que o Senhor nos deu, né? Sobre ensinamento, Jesus, né? O primeiro ensinamento que Jesus deu para o discípulo, para aquela multidão, e a mensagem que o Senhor quis passar para a gente. Né? Entendeu? Que Jesus abriu a boca e começou a dizer, entendeu? A ensinar. Ao que nós temos que fazer. Tá? Aprendeu? Começa a ensinar. Começa a praticar. Tá? Primeiro treina, vai gravando, vai
lendo pregações no YouTube, ouvindo, tá? Para poder passar o que o Senhor Jesus Cristo passou. Foi assim que Jesus fez com aqueles discípulos, fez com aquela multidão e quer fazer pra gente, tá? Peça tudo que pedirem em oração, crendo recebereis. Então receba a tua bênção em nome de Jesus. Essa foi a mensagem que o Senhor nos deu, tá? Espero que você tenha gostado, tá? E até a próxima, né? Se o Senhor nos permitir, né? Domingo que vem agora é festa da carne, festa do carnaval. Não saia, fique em casa, tá? Porque essa época é a época que só começa a ter coisa ruim, tá? Então se guarde, se proteja, vigia, tá? E até domingo que vem, com o Endo, Palavras Certas, Lacerda.